autora Clarice Lispector escreveu que não façamos esforços inúteis, pois o amor nasce ou não espontaneamente, mas nunca por força de imposição. Às vezes é inútil esforçar-se demais, nada se consegue. Outras vezes, nada damos e o amor se rende aos nossos pés. Os sentimentos são sempre uma surpresa. Nunca foram uma caridade mendigada, uma compaixão ou um favor concedido. Num reino distante, oculto entre as áridas montanhas, reinava um sultão insensível chamado Rashid. Desde tenra idade, assumiu o trono com a firme convicção de governar com a mão de ferro, incutindo temor em todos os súditos que se esforçavam para agradar o soberano impiedoso. Um dia, Maia, filha do fornecedor do cozinheiro do palácio, adentrou a cozinha com seu cesto de verduras. Envolta pela novidade, ela explorou o local discretamente, cativada pela beleza que se revelava em cada canto. Seu encanto começou no jardim. Que flores exuberantes! Pensou, apanhando uma rosa e deixando-se levar pelo perfume enquanto o sol tingia o horizonte de tons dourados. Nos aposentos do sultão, Rashid contemplava a aurora testemunhando a intrusa de Maia em seu mundo. Hipnotizado por sua beleza simples, ele foi atraído pela curiosidade e se aproximou dela. Sob o feitiço do jardim, Maia foi surpreendida pela voz do sultão. Gostou do jardim? Sobressaltada, ela reconheceu a majestade. Inclinou-se e pediu desculpas, mas Rashid, intrigado, a convidou a passar o dia com ele mais como uma ordem do que um pedido. Senhor, sinto-me lisonjeada, mas... gaguejou Maia, revelando sua inexperiência. Eu sinto que não poderei satisfazê-lo, pois sou inexperiente nesses assuntos. Contudo, suas palavras, longe de afastá-lo, inflamaram ainda mais o desejo de Rashid, que a intimou a cumprir suas ordens. Chorando em silêncio, Maia se arrependeu de ter entrado no palácio. O sultão ordenou que suas servas cuidassem dela e a trouxessem até ele. Ao entrar na sala, o sultão, embriagado pela beleza de Maia, não conteve sua admiração. Contudo, os olhos dela perderam o brilho, marcados por lágrimas e temor. Ao perceber a relutância de Maia, Rashid, incrédulo, questionou: outras desejariam este privilégio, por que continua a me recusar? Dizendo isso, ele se levantou do trono, pegou-a em seus braços e tentou beijá-la. Nesse momento, ela, tomada de coragem, respondeu-lhe: o senhor não sabe o que é o amor. Sua insensibilidade é tão grande assim a ponto de possuir uma mulher à força. As palavras ditas por Maia atingiram-no em cheio, que a soltou virando as costas para ela, dizendo com muito ódio na voz: saia agora da minha presença, anda, vá embora, volte para a sua pequena vidinha. As duras palavras ecoaram na mente do sultão, deixando-o abatido nos dias seguintes. Pela primeira vez, ele experimentou a recusa e o medo nos olhos de uma mulher. Ao contrário das outras, Maia não o desejava.
Nenhum poder ou castigo poderia mudar isso. Assombrado pela rejeição, Rashid percebeu a profundidade de suas próprias limitações. Pela primeira vez questionou a natureza de seus desejos e o verdadeiro significado do amor. Embora pudesse impor sua vontade, ele não era um monstro, confrontando a verdade de que algumas coisas não lhe podiam ser conquistadas pelo poder bruto. Alguns dias se passaram e Maia quase conseguiu apagar de sua lembrança a triste recordação daquele dia. Porém, o sultão não a esqueceu. Muito pelo contrário, pensava em como poderia se aproximar dela e lhe demonstrar que não era o ser desprezível que o primeiro contato entre eles deixou transparecer. Para se redimir da atitude cruel que teve, pediu aos seus jardineiros que construíssem um jardim com flores semelhantes a que ela gostou de sentir os perfumes naquele dia. Maia, quando viu o jardim no quintal de sua casa, ficou radiante de felicidade. As flores eram tão belas e perfumadas quanto aquelas que estavam enfeitando o jardim do palácio. No dia seguinte, ele foi pessoalmente à casa dela para ver se o jardim havia sido plantado de acordo com as suas preferências. Ela, ainda um pouco arredia, agradeceu-lhe. Ele aproveitou o momento e lhe disse: Maia, eu realmente não sei o que é o amor de uma mulher. Sempre tive todas as que desejei. Peço desculpas pelas minhas ações autoritárias contigo. Porém, gostaria ainda de lhe pedir uma outra coisa. Ensina-me a amar. Ensina-me a amar você. Observando que ela ficou quieta, porém não demonstrou recusar suas palavras, continuou. Você me disse que se guardou para alguém que você amasse e que a amasse também. Será que eu posso ter a esperança desse alguém ser eu? Você pode vir a me amar um dia? Você pode me dar uma pequena chance? Nesse momento, ela olhou nos olhos dele e viu sinceridade. Também percebeu que o seu rosto lhe agradou muito e pensou: sim, eu posso te amar um dia. Então, para ele respondeu: sim. Quando ouviu a resposta, ele lhe disse: eu serei o grande amor de sua vida, Maia. Ele se despediu de Maia com um sorriso nos lábios e o coração em batimentos acelerados. Voltaria em um mês para pedir a mão dela em casamento aos seus pais, porém, precisava reformular algumas atitudes em sua vida para ser merecedor de tão puro e genuíno amor. Primeiramente, precisava continuar a governar as suas terras com justiça, todavia nunca se esquecendo da benevolência. Surpreendentemente, ela sentiu a falta dele durante os dias que se seguiram. Maia, ao se deitar, recordava feliz a imagem daquele Rashid se declarando para ela. Sentia que os dias demoravam a passar e um mês parecia durar muito tempo. Depois de algumas ações em benefício do seu povo, Rashid voltou à casa de Maia para falar com seus pais. No dia marcado, não só ela e a família o esperavam, mas toda a vila se enfeitou para receber o sultão que ia pedir Maia em casamento. Quando ele entrou no vilarejo, seus súditos o receberam com uma grande alegria.
Eles não paravam de elogiar a mudança que o seu senhor havia feito no reinado. Contudo, para Rashid não havia alguém mais radiante, mais feliz e bela do que Maia. Ela o recebeu apresentando os seus pais. Enquanto isso, o povo aguardava no lado de fora da casa. Ao cumprimentar o pai de Maia, dirigiu a seguinte palavra para ele: "O Senhor me concede a mão de sua filha em casamento?" O pai, com lágrima nos olhos, respondeu: "Vossa Majestade não sabe a alegria que nos dá por 2 motivos. Primeiro, estamos felizes porque a Vossa Majestade se tornou sultão justo e bom como seu pai foi. Sei que Vossa Majestade ocupou o trono ainda criança, mas aprendeu que o poder pertence a quem assumiu a autoridade moral para exercê-lo. Segundo, também sei que quem sabe amar o seu povo, sabe amar a sua esposa." Nesse momento, o pai entregou a mão de Maia ao sultão. O povo, que estava assistindo espalhado por todos os cantos, gritou de alegria. O casamento aconteceu 1 mês após, com todo o reinado em festa. Não havia uma só casa onde não houvesse alegria e fartura em comemoração ao casamento. Findada a cerimônia, os noivos foram para o quarto. Em um dado momento, Maia chorou. O sultão, preocupado, perguntou: "Minha querida, mais uma vez você me recusa?" Ela, entre lágrimas e sorrisos, respondeu-lhe: "Antes eu chorei por recusa e agora choro porque o meu sonho se realizou. Eu me entrego nos braços de quem eu amo e que também me ama." Ele, beijando-a, disse-lhe: "Ah, meu amor,